ao vivo na tela da Globo. No primeiro turno, o Jorge Sampaoli assistiu ao jogo do camarote. Dia 16 de abril. Primeira rodada, Flamengo e Curitiba. Jorge Sampaoli tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro para assumir como novo técnico do Flamengo. E horas depois, já estava no Maracanã para ver a equipe jogar. A era Sampaoli começava ali, embora naquele dia ainda fosse o Mário Jorge na beira do campo comandando o time. O placar final foi 3-0 para o Flamengo. No único jogo desse Brasileirão em que Gabigol e Pedro marcaram no mesma partida. Pedro premiado! Mas esse jogo também marcou o retorno de um jogador muito querido pela torcida, depois de 10 meses afastado por lesão. Bruno Henrique vem para o campo de jogo. Aplaudidíssimo. De lá pra cá, um turno inteiro do Brasileirão se passou. Entre altos e baixos, Sampaoli até hoje tenta encontrar a estabilidade. Pelear 90 minutos. Se lutar durante os 90 minutos, pressionando e correndo, seguramente será competitivo. Seguramente será competitivo. Sob o comando do treinador argentino, Bruno Henrique voltou a ser titular. E garotos da base, como o goleiro Matheus Cunha e o lateral direito Wesley, viraram donos da posição na equipe. O Flamengo está em quarto lugar na tabela, mas são 15 pontos de desvantagem para o líder Botafogo. E a torcida ficou ainda mais desconfiada depois da goleada sofrida por Bragantino e o 3-0 para o Cuiabá. Sem falar da eliminação na Libertadores na semana passada. E nesse tempo todo, o torcedor jamais conseguiu ter os 11 titulares na ponta da língua. Sampaoli não repetiu nenhuma escalação até aqui. Foram 32 times diferentes em 32 partidas. No próximo domingo, o Flamengo enfrenta o Curitiba fora de casa, dando início à caminhada da equipe no segundo turno do Brasileirão. Para melhorar os ânimos, o time garantiu vaga na final da Copa do Brasil com vitória sobre o Grêmio na última quarta-feira. Aqui um mês é como se fosse um ano. Pode até ser que eu nem esteja mais aqui, sinceramente. Porque futebol é isso. O futebol é isso. O tempo no Flamengo passa numa velocidade diferente. Que escalação, hein, Veremos? Veja só. É muito, hein? 33 seria, né, a 33ª partida, né? Uhum. Será? Não tem como não escalar um time diferente. Não, o Varela começou e tá lesionado. Não, tudo bem, mas ele assim, tem que fazer uma conta para escalar um time diferente na 33ª partida, não pode ser coincidência. Tem que parar e pensar sobre isso, tá? Porque as combinações estão começando a ficar limitadas. Tem que usar um robô aí, tá na moda. Né? Então a inteligência artificial... Exato. Um 33º time diferente. Você acha que isso é coincidência? Não. Não, mas aí nesse caso o Luiz lembrou. Tem o Varela e a gente já ia ver uma mudança. Não, mas tudo bem. Não, uma mudança não, porque você pode repetir uma escalação sem o Varela. O Varela não jogou... uma das anteriores. É, uma das anteriores, várias vezes. Você não precisa repetir do jogo anterior. Tá. São 32 escalações diferentes. Não é que elas mas não... aí o Mateuzinho volta, né? Então ele vai ser titular, vai mudar de Pronto, já muda, aí. Já temos aí. Já tá garantida a mudança da escalação, a 33ª escalação. Tá feliz agora? Antes da gente falar com o Jupa, né, sobre a seleção brasileira, ele já está a postos para aquecer para essa convocação que vai ser às 2 da tarde, você vai ver no Seleção, inclusive. Vamos mostrar aí o post que o Gerson fez. O Gerson que se desentendeu com o Varela em um treino antes desse jogo da volta, né, valendo vaga na grande final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Aliás, o jogo da volta contra o Grêmio, valendo vaga aí sim contra o São Paulo. O Varela se machucou, né? E aí o Gerson já fez o post dele falando que são amigos, são companheiros de trabalho. Olha lá, como conversamos e nos entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos e por vezes nos excedemos. Certeza de que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. Foi o post do Gerson, porque o Varela, que já não estava muito bem de face, também machucou o joelho, né? Tá, olha só, é legal. Não pedir desculpa, é bacana, mas não é um nos excedemos, é um soco na cara. Mas o Varela, segundo relatos, também teria tentado. A diferença é que o dele não acertou e o do Gerson tudo bem. Pegou eu acho que às vezes o julgamento fica sempre direcionado muito ao Gerson, porque ele acertou o soco. Isso. Mas, e assim, tá errado.
Mas eu acho que Os dois, contextualizar né? sempre os dois, exato. Porque é porque a gente fica no si, é muita suposição. Ninguém sabe, né? Não, e a imagem acaba chocando, né? A gente vê o rosto do Varela, vê o rosto mas do a Gerson. informação do né? Cauê, do Caê é que... O Cauê Dias deve estar falando de mim. Isso. A informação do Caê Mota é que o Varela tentou dar um soco nele antes. Isso. Então, os dois estão errados. Os dois estão errados, mas assim, quem bate esquece, quem apanha não esquece jamais. Aliás, mas Luiz quem Teixeira, tentou também. eu tenho a informação Lá de que Cauê Dias está nos vendo, hein? Então, beijo aí para o foi Cauê. por isso que você lembra. Ele pode estar falando de você. Saúde, hein, Cauê? Já desejo de antemão um excelente final de semana, tá? Vamos lá, então tá. Temos aí um Flamengo ainda com uma escalação desconhecida, como nas outras mais de 30 oportunidades, né? Mas agora, por necessidade também. Não, pode ser o Wesley, né? Dá pra repetir. É verdade. Se quiser repetir o time, repete, gente. Pode ser. Não, é o mais fácil, inclusive. O mais fácil é repetir o time. De 8 semanas. Numa posição. Sampaoli reduz número de jogadores utilizados no Flamengo. Veja quem ganhou e perdeu espaço. Cebolinha e Pedro perderam espaço, enquanto Luiz Araújo e Alan têm recebido chances. Vidal, Marinho e Matheus Gonçalves deixaram o clube após oportunidades escassearem. Jorge Sampaoli chama atenção por não ter repetido nenhuma das 32 escalações que mandou a campo desde a chegada ao Flamengo, mas o mesmo não acontece quando o assunto é variar jogadores. Dos 29 atletas utilizados, 16 têm mais de 1.000 minutos, confira a lista em tabela abaixo. O top 5 é formado por Fabrício Bruno, Wesley, Gerson, Matheus Cunha e Ayrton Lucas. Dos 10 menos utilizados, Mateuzinho enfrentou lesão grave um mês antes de o argentino assumir o cargo, e Luiz Araújo começou a engrenar recentemente. Reforços ganham oportunidades. Contratado por 9 milhões de euros, 48 milhões de reais no câmbio da época, em maio, Luiz Araújo, que só pôde atuar a partir de julho, soma 10 jogos pelo Flamengo. São apenas 322 minutos até então, mas as oportunidades e as boas atuações tornaram-se constantes em agosto. Fez bons jogos contra Olímpia, São Paulo e Grêmio. No Paraguai, deu mais dinâmica ao time. Diante dos paulistas, mudou a cara do jogo com verticalidade, dribles e velocidade. Na última quarta-feira, substituiu Gabigol e foi um desafogo no momento em que os gaúchos se lançavam ao ataque. Alan tem também 10 jogos, porém soma mais minutos, 578. O volante chegou para ser titular absoluto, mas ainda não conquistou tal status. Iniciou 4 partidas. Apesar do panorama de momento, a tendência é que se junte aos mais utilizados nos próximos meses por conta de sua combatividade e da boa saída de bola.